ao Rei dos Reis, ao Cordeiro Santo de Deus. Glorifica, Rei, ao meu Senhor, ao que diz o grande eu sou. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do verso 41 ao 44. Assim diz a Palavra do Senhor. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Muitas vezes, em orações, antes da oferta dominical, ou da oferta que é feita aos domingos, ouve-se frases como: abençoe este pouco que estamos dando. Vamos devolver um pouco do muito que recebemos. Compreendo que essas frases, essa maneira de se falar, são com boa intenção, mas não são bíblicas, não são da Escritura, não refletem realmente aquilo que devemos fazer. Nós não devemos dar um pouco do muito, mas devemos dar o máximo que puder, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Isso é amor em ação, é o que Deus espera de nós. O alvo é fazer o máximo que pudermos, e não o mínimo ou o pouco. Jesus, em sua última semana aqui na terra, ele se coloca em frente ao lugar onde eram colocadas as contribuições e observa os ofertantes. Deste modo, nos ensina como ofertar, dando atenção à atitude de uma mulher que ninguém jamais daria atenção. A cena nesse momento envolve Jesus diante do gasofilácio, que é a caixa das ofertas no tesouro do templo em Jerusalém. Era uma caixa de bronze com 13 bocas, cada um para receber ofertas para o sustento das diferentes partes do serviço realizado no templo pelos sacerdotes. Jesus observa os ofertantes e o valor de sua oferta e como estão ofertando. Sem dúvida, continua fazendo a mesma coisa todos os domingos na igreja, uma vez que ele disse que estaria presente onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome. Crendo em sua presença, certamente faremos nossas ofertas por amor a ele e faremos o máximo que pudermos e não o pouco do muito. Uns fazem ofertas grandiosas nesse momento em que Jesus observa, fazendo grande barulho com a quantidade de moedas de cobre que o som na caixa das ofertas chama a atenção. Finalmente, ele observa uma senhora solitária lançando sua oferta, e pelo barulho quase imperceptível, ele sabe que são 2 pequeninas moedas de muito pouco valor,
pelo menos aos olhos humanos. A sua explicação sobre aquele momento surpreende a todos, pois ele declarou que aquela pobre mulher, aquela viúva, deu mais do que todos os outros. Como isso é possível? Suas palavras parecem uma contradição com o que ele acabou de presenciar, porque todos os outros deram excepcionalmente muito mais do que aquela mulher. Não precisava de esforço para ver que a quantidade das ofertas dos outros era infinitamente superior ao dela. Aqui está a beleza do ensino de Jesus, que esclarece o que é a oferta e como devemos ofertar hoje em dia. Primeiramente, Jesus ele se coloca contra a ideia de que ofertas grandes são sempre melhores que ofertas pequenas. Jesus ele contrasta os muitos com todas aquelas pessoas ele contrasta com aquela viúva. Os muitos são os ricos, deram muito, e uma deu pouco. Ninguém percebeu a existência daquela mulher. Então, quem deu mais? A resposta óbvia nem sempre é a correta. Que valor essa mulher teria hoje na teologia da prosperidade? Talvez ninguém percebesse sua entrada e muito menos a sua saída. Jesus ensina que a quantia da oferta precisa estar relacionada com quanto a pessoa possui. Ofertas grandes são melhores que ofertas pequenas quando são grandes em relação ao que se possui. Senão de nada adianta, senão é sobra. Porque se aquilo que estamos dando é muito, mas é a sobra, então não tem valor nenhum diante de Deus. Se aquilo que estamos dando não faz diferença, mínima diferença, em relação aos bens que possuímos, então é a sobra que estamos dando. Em segundo lugar, Jesus é contra ofertas fáceis. Me lembro de Davi numa ocasião quando disse: não oferecerei ao Senhor sacrifício que não me custe nada. É um bom princípio para nós avaliarmos aquilo que estamos fazendo, ofertando, dando para Deus. Se não há sacrifício naquilo que estamos fazendo, estamos possivelmente dando aquilo que sobra, como aqueles ricos na época de Jesus. A oferta da viúva era difícil por sair da sua carência total. Ela honrou a Deus como o Altíssimo. Ela mostrou o seu amor pleno, completo a Deus, com entrega total e confiança e dependência absoluta. É deste modo que devemos ofertar a Deus. Então, quem deu mais? Jesus surpreende por dizer que foi a mulher porque ela deu tudo de sua vida. Como diz o texto, ela deu tudo o que possuía para viver. Se tivesse ofertado apenas uma das moedas, ainda teria sido muito em relação àquilo que ela tinha. Sua oferta era total, porque se ela tivesse ficado com uma dessas moedas, ainda assim ela teria superado todos os ricos que estavam ofertando as sobras. É importante que a gente perceber que sua oferta era maior porque lhe custou mais e seu coração generoso demonstra a expressão ideal da oferta a Deus e seu amor a Ele.
É importante nós respondermos à pergunta: por que fazemos aquilo que fazemos? E se a resposta não for porque amo a Deus e quero demonstrar meu amor a Ele, não vale nada. Neste caso, o pouco vira muito por ser tudo, e o muito vira pouco por ser a sobra. Em terceiro lugar, com esse ensino, todos nós, ricos ou pobres, somos incentivados à participação das ofertas com generosidade. Para o pobre, o ensino de Jesus, com o exemplo desta viúva, nos diz: oferte, sem usar sua pobreza como desculpa para não fazer aquilo que deve ser feito. Para o rico, o ensino é: não se engane com a quantia da oferta, sem verificar primeiro a proporção em relação àquilo que você tem. Pois não é a quantidade que demonstra amor a Deus, mas a qualidade daquilo que se faz para Deus. Todos, pobres e ricos, devem ofertar com corações alegres, demonstrando reverência, dependência e, sobretudo, amor a Deus e ao próximo. Foi exatamente isso que Jesus fez nos dias seguintes a este episódio. Jesus, ele deu a sua vida na cruz do Calvário. Ele não reteve absolutamente nada. Ele deu tudo. Nós, como seus discípulos, devemos imitar o seu exemplo de amor e generosidade, sempre procurando fazer o máximo que puder, pois não ofereceremos a Deus nada que não tenha um custo ou sacrifício. Que Deus nos abençoe e nos ajude para que nossas ofertas sejam sempre o máximo que pudermos e não o pouco. Que Deus te abençoe. Digno de adoração.